Despite Jenny's magic, I didn't... Not magic. Science. Or rather, small science. We do not conjure from nothing. We manipulate that which already exists around us. You make it sound so easy. The bird makes flight look easy, but it was born to do so. Oi pessoal, tudo bem com vocês? É Amy aqui e bem-vindos a mais um vídeo sobre o Grishaverso. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que foi muito nostálgico. Meu Deus, fazer o roteiro desse vídeo, porque eu tive que me aventurar assim nos Reddits, nos Tumblrs, nos blogs. E cara, eu entrava assim em 2013 pra ler a respeito. Nossa, foi muito nostálgico mesmo. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre tudo da pequena ciência e o que é, né, o sistema aí de magia do Grishaverso. Então bora lá. A pequena ciência é a arte, basicamente, de manipular as matérias que estão aí ao nosso redor, na sua forma assim mais básica. As pessoas que têm esse dom aí, né, de manipular a matéria são chamadas de Grishas. This is why our tents got moved. Now, Can I do it again? Show-offs. Mas inclusive, assim, que nem o Darkling falou aí na abertura, nem os próprios Grishas, apesar de a gente falar que é o sistema de magia do Grishaverso, né? Os próprios Grishas, eles não gostam de se referir à pequena ciência como magia, né? Tanto que o nome é a pequena ciência. E o porquê que eles não gostam de se referir a isso como magia, né? É porque eles não criam nada do nada, né? Eles não fazem as coisas do nada. Eles intensificam e modificam aquilo que já está ali, né? Eu vou pegar um exemplo que eu vi, inclusive no Wiki do Grishaverso, falando da pequena ciência. A gente tem os Infernes, né, que são Eteralques. A gente vai conversar sobre as ordens um pouquinho depois aqui nesse vídeo. A gente tem os Eteralques, né, e aí tem os Infernes, que são os que mexem com fogo, né. E os Infernes, basicamente, eles não criam fogo, assim, das palmas das mãos deles. Eles precisam de elementos combustíveis no ar, sim, pra fazer o fogo e pra mexer com o fogo, né? Eles não criam fogo. A própria Alina, por exemplo, que é uma conjuradora da luz, ela precisa da luz do sol pra mexer com a luz. Tanto que lá em Ruína e Ascensão, quando ela tá embaixo da terra, ela não consegue muito mexer com a luz, por causa que ela tá muito embaixo da terra. A Li Bardugo, a nossa escritora, a nossa rainha aí do Grishaverso, ela mesma já se referiu à pequena ciência. É a versão mágica da química molecular. Eles manipulam partículas e com isso fazem a chamada magia deles. E isso é considerado ciência, basicamente, no olhar dos Grishas, né, a pequena ciência, porque eles estão obedecendo aí as leis da física e da natureza. Eles não estão perturbando nada do que já está ali, sabe? Eles não estão criando. É claro, no olhares de outras pessoas, como a gente bem aprendeu tanto na trilogia Grisha e principalmente em Six of Crows, né? E mais adiante, assim, nos outros livros do universo Grisha, os Grishas olham para a pequena ciência assim, mas assim, no olhar dos outros, de um monte de gente, os Grishas sofrem preconceito sim, e as pessoas acham assim que o que eles fazem é uma coisa anormal e que é magia. E, né, por isso eles são considerados aberrações aí por grande parte de pessoas que não são Grishas. Porém, existe sim, inclusive, para os Grishas, magia, aquilo que é chamado de magia, né? E isso, inclusive, até para os Grishas é algo, assim, que não é normal e que não é natural, que não deve ser feito. Porém, os Grishas mais poderosos e mais experientes, eles podem sim ultrapassar os limites da física, né, e das leis naturais do mundo, e eles podem fazer Merzost, né, e Merzost basicamente é o que eles chamam de magia ali, que é criar as coisas do nada, né, é perturbar a ordem natural das coisas. Proibido Merzost no universo, mas a gente aprendeu bastante sobre Merzost na trilogia Grisha, principalmente, né, porque a gente viu aí personagens que executaram ela. E a palavra Merzost em Ravicano, né, basicamente é uma mistura, uma junção aí de aberração e de magia. Então é pra ver que ela realmente não é assim bem vista por ninguém. Mas eu ainda vou falar de Merzost mais aprofundado, assim, em um outro vídeo focado realmente em Merzost, beleza? Falando um pouco, assim, dos princípios da pequena ciência mesmo, que eu falei, que nada é criado, né, tudo é só alterado. Isso também, assim, é muito... A Li falou da
versão mágica da química molecular, mas também tem muito da própria alquimia, né? Que, assim, a gente sabe hoje em dia que a alquimia não é algo que existe, mas que muitas pessoas praticaram e acreditaram nela no passado, na vida real mesmo, né? E é o grande princípio da alquimia que nada se cria, tudo se altera. Trocas equivalentes da matéria. O que fazem os grixas terem essa habilidade, esse dom aí, né, de mexer e de manipular a matéria, né, e as partículas que tornam pessoas grixas. As pessoas nascem grixas, realmente, é um dom que elas já nascem com isso. Mas o que é isso? Por que é isso? E aí é essa parte que a gente vai pro Tumblr, que eu falei que fiz as pesquisas lá, né, porque eu lembro que eu era muito engatada e curiosa, porque saber da ciência lá no passado, assim, eu fui pesquisar. Ali tinha um Tumblr que sumiu, o Tumblr dela. E nesse Tumblr ela tinha feito um post já uma vez falando sobre a pequena ciência. E ela explicou a filosofia rabicana e os princípios Grisha, e ela explicou tudo isso. Mas hoje em dia acabou esse post, não existe mais, ele está apagado. Você até consegue ver os headers assim, mas quando você vai lá, tá excluído. Então não sei, aí você vai ver em livro explicando sobre os princípios aí, sobre a ciência e tal, ou você já tá em algum que eu não li, tipo, sei lá, King of Scars. Porém, a gente tem sim explicações de por que os grixas têm essa habilidade, como funciona essa habilidade dos grixas, né? Existe uma expressão em inglês que chama like calls to like, que em uma tradução livre basicamente quer dizer que você é atraído por aquilo que se assemelha a você. Esse é o maior guia, assim, do princípio grisha. E aí na filosofia rabicana tem dois termos que eles usam muito pra estudar mais a fundo, né? Sobre a habilidade grisha e a explicação desse fenômeno. Esses dois termos eu vou ter que ler porque eu não sei pronunciar. Odinakovost, que basicamente em inglês é traduzido como thisness, que em tradução livre seria isso. E aí o outro termo é etovost, que em inglês seria thatness, que em tradução livre seria aquilo. Basicamente, sim. O Odinakovost, ele se resume a explicar a essência que tudo e todos compartilham, enquanto o Etovost, ele se resume em aquilo que deixa você único, aquilo que torna as coisas únicas. O Odinakovost é aquilo que todos nós compartilhamos, sabe? Tudo que é semelhar. E aí o Etovost é o que te deixa único, o que deixa cada corpo, cada matéria, cada ser único, né? E os grixas, eles têm que estudar os dois, né? Pra conseguir a habilidade, a manipulação, assim, das coisas, né? Esse fenômeno se aplica a eles, né? De maneira engraçada. Esse fenômeno se aplica aos grixas porque eles, assim como todos, têm Odinakovost, né? Que é aquilo que eu falei. Todos têm, mas o que deixa os grixas únicos é Etovost. É isso que define os grixas como grixas. Deu pra entender? Porque eu não sei explicar melhor que isso. Existem sim maneiras de intensificar os poderes dos grixas, né, na pequena ciência. Nós temos aí os amplificadores, que eles são bem explorados aí na trilogia Grisha. E nós também temos a droga aí, o Jurdaparin, que não é tão benéfica assim pros grixas, mas a gente descobriu muito dela em Six of Crows. Então a gente tem esses dois aí. Os grixas ficam mais poderosos, né? Não é Merzost, é só uma intensificação do poder deles, não é nem uma magia. Mas, principalmente com a Jurda, você vê que eles conseguem fazer coisas absurdas. E os amplificadores deixam eles realmente mais poderosos. E muitos grixas aí têm seus amplificadores, né? Mas a gente ainda vai conversar sobre amplificadores e Jurdaparin em outros vídeos também, porque eles são dignos de outros vídeos. Não é só porque uma pessoa nasceu grisha que ela automaticamente consegue manipular todas as matérias que estão aí ao nosso redor, né? Não é assim que funciona. Grixas, eles nascem com habilidades específicas, de matérias específicas, e é por isso que existem as ordens. Nós temos 3 ordens grixas e normalmente você vai nascer em uma dessas 3 ordens, se você for grisha. Então nós temos as ordens aí dos corporalques, que são grixas que têm a habilidade e o poder focado no corpo humano e nas células humanas. Nós temos os heteralques, que é a ordem aí dos conjuradores. Os corporalques é a ordem, chama a ordem dos vivos e dos mortos, ou mortos e vivos, eu não sei como traduzir. Mas os heteralques são é a ordem dos conjuradores, são grixas que têm poder focado nos diferentes elementos da natureza, e aí eles conseguem
manipular as matérias a partir disso. E aí nós temos os materialques, que é a Ordem dos Fabricadores, que são grixas focados aí com poder em materiais compósitos, né? E aí dentro dessas ordens nós temos as especializações grixas, que basicamente é o que eles decidem se formar no Pequeno Palácio. Mas a gente vai conversar sobre as especializações também em outro vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só conversando sobre as ordens grixas e o Segundo Exército. Eu gosto muito da Pequena Ciência, esse sistema de magia que a Leigh Bardugo criou pro universo Grisha, né? Não é nada complexo, não é nada uau, assim, extraordinário, mas eu acho muito legal porque é um sistema de magia muito limitado. Os Grishas, por exemplo, eles não podem fazer magia a não ser que eles estejam com as mãos livres, por exemplo. E eles também precisam dos materiais perto deles, né? Por exemplo, um corporal, que é os Grishas que precisam do corpo humano, eles têm que estar ali perto do corpo pra fazer as habilidades, manipular as matérias do corpo daquela pessoa, né? Eu gosto muito porque ele limita e não deixa nenhum Deus Ex Machina acontecer por aí. Até mesmo as pessoas que usam Merzost, você vê que elas acabam tendo uns danos aí bem graves. É isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Acabou que foi um vídeo mais rápido. Eu achei que ele ia ser longo, mas não foi tão longo assim. É engraçado. Deixem nos comentários se vocês gostaram de saber um pouco sobre a Pequena Ciência, se vocês têm alguma dúvida que eu vou tentar responder pra vocês. Me deixem sabendo que ordem Grisha vocês são, se vocês gostam ou não desse sistema de magia aí. Talvez eu traga vídeos sobre sistema de magia de outros universos, não sei, vamos ver. Porque eu acho bem legal pensar em sistema de magia, né? Principalmente, inclusive, quando a gente conversa sobre escrita criativa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ama o Grishaverso, que adorar entender um pouco mais sobre os princípios da Pequena Ciência. E eu tô tentando chegar muito a 1K, então se vocês realmente gostarem do meu trabalho, se vocês gostam do Grishaverso, sempre sai toda semana vídeo do Grishaverso aqui no canal. Então, se inscreve aí pra me ajudar. E me siga nas redes sociais, assim a gente tem um contato muito mais próximo. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!